Efésios capítulo 5, 18 e Atos capítulo 2 e versículo 4. Que o seu coração esteja aberto nesta hora para receber a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Wesley já foi beber água? Cadê o Wesley? Foi lá se refrescar, beber água, depois eu quero ele aqui. Eu não aguento mais esse fundo musical. E não é nada contra o fundo, viu? É que eu orei tanto para o Wesley casar para voltar logo para o canto dele. E eu gosto ao vivo. Porque aqui Deus vai me usando, de repente vem uma música, vem uma coisa. E as coisas vão acontecendo. Então deixa assim por enquanto, para mim não desviar. E vamos ler esses dois textos que nós preparamos. Efésios capítulo 5, versículo 18, Atos capítulo 2, versículo 4. Amém? Efésios diz assim: e não vos embriaguei com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Atos 2, versículo 4. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Fazendo uma breve epígrafe deste texto, de Efésios capítulo 5 e versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, porque isso vos leva à ocasião do pecado, mas enchei-vos do Espírito. Repitam comigo: enchei-vos do Espírito. Que coisa gostosa. E em Atos capítulo 2, versículo 4, já havia acontecido o primeiro enchimento do Espírito, que tinha sido o derramamento do dia de Pentecostes, quando a graça de Deus foi manifestada em poder e glória. Amém, igreja? Então, durante esta semana, enquanto eu meditava e orava, Deus me dava uma palavra sobre o tema: vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Repitam comigo: vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Talvez essa seja um dos maiores desafios da igreja moderna, que não é ser cheio do Espírito Santo, porque isso pode acontecer ao longo dos cultos, ao longo das reuniões, mas viver uma vida cheia do Espírito Santo é o maior desafio da igreja. Porque viver cheio requer de nós uma renúncia. Diga comigo: renúncia diária. Fala para quem está do teu lado: ser cheio do Espírito Santo exige uma renúncia diária. Então todos os dias você precisa renunciar a algo para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então esses dois textos traçam para nós dois paradoxos. O primeiro, de que um grupo de pessoas estava reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando a Bíblia diz que de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os habilitava. E no livro de Efésios capítulo 5 e 18, Paulo faz uma advertência à igreja de Éfeso. É uma igreja que já compreende os conceitos da graça, é uma igreja que já compreende que a salvação é um dom de Deus e não uma compra dos homens. Porém, dando continuidade ao que eu preguei na ceia, essa igreja agora quer abusar da liberdade da graça de Deus. E aí Paulo vai dizer: prestem atenção, que embora haja liberdade para vocês, eu vos dou um conselho: não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, todas as vezes que você tiver vontade de tomar uma taça de vinho, ore.
Todas as vezes que você tiver vontade de fazer algo que alegre a sua carne, que te tire da realidade que você está vivendo, erga um altar de adoração. Não se embriague com vinho, em que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero que você prepare sua caneta, seu papel, seu bloco de notas, porque hoje você vai anotar bastante coisas. Estar cheio do Espírito Santo é um conceito bíblico que se refere à experiência espiritual de receber e habitar o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é receber e habitar, ou seja, recebe o Espírito e permite que esse Espírito habite dentro de você para todo o sempre. Amém. Então, como eu disse, o nosso grande desafio não é receber o Espírito, mas é manter o Espírito Santo dentro de nós. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito, é ter uma vida inteira controlada pelo Espírito Santo. Você sabe o que é uma vida inteira? Todos os seus passos, todos os seus atos, todos os seus pensamentos controlados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, diga comigo, nos guia. Mais forte, nos guia. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia para a verdade e nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus. Amém? Então, quando não sabemos qual é a vontade de Deus, devemos orar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me revela qual é o teu desejo e qual é a tua vontade, porque o Espírito Santo nos guia e nos leva para a verdade de Deus. Amém? Quem tem o Espírito de Deus não mente. Quem tem o Espírito de Deus não vai para uma vida de mentira, seja ela qual for. Estamos habituados a mentir, irmãos, e por qualquer motivo mentimos. Não estamos em casa, tínhamos um compromisso, algo surreal aconteceu, tive que resolver um problema, tive que resolver uma parada, e passamos a vida inteira soltando pequenas e pequenas mentiras, achando que os nossos irmãos não irão descobrir, e mesmo que eles não descubram, você está tendo uma revelação hoje, de que toda pessoa que mente, seja mentira desse tamanho ou deste tamanho, não é uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, porque uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, ela é levada à verdade de Deus e é levada a compreender a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Quando você tem o Espírito de Deus, você recebe sabedoria e discernimento e guia espiritual. Repita comigo: sabedoria, discernimento e guia espiritual. A sabedoria espiritual, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A sabedoria espiritual é a capacidade de ver as coisas como Deus as vê. Quando nós pedimos que Deus nos dê sabedoria, nós temos a impressão de que Deus ele vai abrir a nossa mente, colocar uma HD, e agora nós saímos expert em Bíblia, expert em citações, expert em teologia. Não, a verdadeira sabedoria de Deus em nós é nos dar a capacidade de ver as coisas, diga, as coisas e as pessoas como Deus as vê. Como você me enxerga? Você pode fazer um julgamento do pastor Fábio aí agora. Como você me enxerga? Você pode, em seu paradoxo, ver as minhas qualidades e os meus defeitos. Você pode, em seu paradoxo, ver as minhas virtudes e as minhas faltas de qualificações. Você pode ver aí neste momento dentro de você algumas habilidades que eu tenho e outras habilidades que eu não tenho. Esta é a maneira que você me vê. Agora, qual é a maneira que Deus me vê? Deus está desafiando você, meu querido irmão, a ser controlado pelo Espírito, porque daí você vai passar a ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Amém? Nós temos o hábito de olhar as pessoas e procurar o pior nelas. A gente olha as pessoas e procura o
pior elogio que tiver, procuramos a pior situação para dizer: esta pessoa é assim, é assim, é assim, porque eu estou vendo. Mas a minha pregação nesta noite é: se você vive cheio do Espírito Santo e Satanás sussurrar alguma coisa no seu coração contra alguém, você vai dizer: Satanás, esta é a maneira que você está vendo, mas eu escolho ver este homem, ver esta mulher como Deus vê. E Deus está vendo alguém que tem potencial, Deus está vendo alguém que vai crescer, Deus está vendo alguém que vai dar fruto, Deus está vendo alguém que vai salvar. Alguém cheio do Espírito Santo enxerga como Deus enxerga. O mundo de alguém cheio do Espírito Santo é um mundo diferente de alguém vazio. Porque alguém vazio só enxerga dias difíceis, alguém vazio só enxerga frustração, alguém vazio só enxerga a bênção que não veio, alguém vazio só enxerga decepção. Alguém cheio do Espírito olha para o problema e diz: nesta causa Deus será glorificado. No sim Ele será glorificado, no não Ele será glorificado, porque eu estou entendendo: se Deus me deu é para a glória dele, se Deus não me deu também é para a glória e honra do nome dele. Alguém guiado pelo Espírito enxerga as coisas como Deus as vê. Alguém olhando para você hoje botaria fé em você? Não. Alguém olhando para mim botaria fé em mim? Não. Às vezes algumas pessoas próximas a mim, às vezes querem mandar um recado para abençoar minha vida, e eles dizem assim: pastor, eu quero dizer ao senhor que apesar de qualquer coisa, aí eu já começo a ficar preocupado. Eu quero dizer ao senhor, pastor, que apesar de qualquer coisa, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, o senhor é um grande homem de Deus. Eu falo assim: isso era um elogio, gente? Eu recebo um monte desses. Mas as pessoas me veem como elas quiserem, mas eu não posso olhar como Julisson me vê, eu não posso olhar como Vitor me vê, porque se eu olhar como Julisson me vê, eu me enquadrarei na limitação que ele me viu. Se eu olhar para mim na limitação que o Vitor colocou sobre mim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas quando eu olho para Jesus andando sobre as águas, dizendo vem, eu levanto do barco e olho para ele e vou. Amém? Não é para você olhar para a direita nem para a esquerda, é para olhar para Deus. Aleluia. Jesus está convidando algumas pessoas nessa noite a sair do barco e dizer: vamos andar, porque eu tenho uma obra poderosa da sua vida. Pessoas dirigidas pelo Espírito enxergam as pessoas e as coisas como Deus as vê. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas têm a capacidade de amar. Digam comigo: amar e servir os outros. Só é possível diagnosticar alguém cheio do Espírito Santo quando ele tem essa doença. A doença de amar as pessoas, a doença de servir as pessoas. Diga graças a Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela diz: amai os vossos irmãos, amai a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos que dar a nossa vida por Jesus e servir as pessoas, servir o nosso próximo. E enquanto eu estudava sobre isso, eu achei uma frase de John Piper, e ele dizia assim: servir aos outros não é apenas um dever. Amém? Olhamos para a Bíblia e enxergamos servir as pessoas como um dever espiritual. Deus mandou, então eu vou fazer. Deus mandou, então eu vou ter que servir, eu vou ter que amar. Escuta o que eu vou te dizer, amado: servir aos outros não é apenas um dever, mas uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Quando eu sirvo alguém, eu estou demonstrando a glória de Deus? Sim, porque nós somos incapazes de servir as pessoas, nós somos incapazes de amar as pessoas. E toda vez que alguém se levanta para servir a uma pessoa, para servir os seus irmãos, para servir a comunidade, para servir os seus vizinhos, está diagnosticado que aquela pessoa foi transformada pelo Senhor, foi mudada por Deus, recebeu um novo coração, é uma nova criatura, e agora ele está habilitado a servir aos outros, ele está habilitado a amar aos outros. Por isso que as ONGs sociais, as pessoas podem criar associações, podem fazer organizações não governamentais, e
mesmo assim, pastor Mike, não mudar a vida das pessoas. Eles transformam o exterior, mas jamais mudarão por dentro. Ele pode pegar alguém que está no crack e dar um banho e uma roupa nova, mas é só isso. Ele pode pegar uma prostituta, levar para o maior lugar e fazer até ela casar, mas é só isso, é superficial. Sabe por que as ONGs não transformam a vida das pessoas? Porque elas não têm o poder que a igreja tem. Deixa eu te dizer, somente alguém cheio do Espírito Santo pode amar e servir as pessoas de uma maneira que elas são conduzidas a Deus e Deus é glorificado na vida delas. Então preste atenção, servir aos outros não é apenas um dever, mas uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus. Quem aqui tem um testemunho? Testemunho seu, de sua vida. Quem tem um testemunho? Deixa eu ver. Aqui, graças a Deus, todo mundo já nasceu crente e santo, né? Só 2 irmãs ali eram pecadoras miseráveis como eu. Graças a Deus. Quem aqui tem um testemunho de salvação na sua vida? Alguns aqui Jesus nem precisou morrer. Eu vou perguntar de novo. Alguém tem um testemunho de salvação que Jesus te alcançou? Graças a Deus. Quando Jesus vai salvar alguém, Ele usa outra pessoa. Ninguém é salvo sozinho. Ninguém é salvo por conta própria. Porque todas as vezes que nós amamos pessoas, nós demonstramos a glória de Deus. Por isso que na minha última pregação eu disse que Deus não está carente de glória. Deus não está carente de glória, porque toda a criação exalta e glorifica o nome dEle. E todas as vezes que você dá o seu testemunho para alguém, você está glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Eu não sei como você era conhecido. Talvez aqui essa noite tenha um monte de ex-caloteiro, ex-mentiroso, ex-traíra, ex-facatrua. Talvez tenha aqui um ex-adúltero, ex-prostituto, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-drogado. E o seu testemunho, amado, é justamente onde Deus será glorificado. As pessoas que chamavam você de Zé Droguinha, agora vão ter que dizer: é um homem de Deus. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que aconteceu com ela, mas a vida dele mudou, a vida dela foi restaurada. Tudo isso para a glória e honra do nome de Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo cruzou a sua vida, diga graças a Deus, e você teve sua vida mudada, amém? Deixa eu te falar, a vontade de Deus com essa pregação não é que você saia daqui pulando num pé só. A vontade de Deus nessa pregação é que você seja a pessoa cheia de Deus que vai cruzar a vida de alguém. Tem gente esperando você, aleluia. Tem gente esperando ouvir o seu testemunho. Não é para ter vergonha. Pastor, que vergonha do meu testemunho. Eu brigava muito com o evangelista Robson, né? Seu testemunho, Robson, é o testemunho que Deus vai alcançar as pessoas que eu não consigo alcançar através da sua vida. Todos nós temos um testemunho e que Deus vai usar para alcançar pessoas, amém? Então Deus quer nos encher do seu espírito para alcançar outras pessoas. Se prepara, porque você vai cruzar o caminho de pessoas e vai transformar a vida delas. Para isso Deus quer te encher do espírito, diga graças a Deus. Alguém que é cheio do Espírito de Deus, ele tem coragem. Diga comigo, coragem. Mais forte, coragem para testemunhar sobre Jesus. Gente, tem que ser muito macho para testemunhar sobre Jesus. Nesta geração, tem que ser muito macho para dizer que é crente. Para dizer que é crente no trabalho, para dizer que é crente na escola, para dizer que é crente na faculdade, para dizer que é crente nos lugares que você se diverte. Tem que ser muito macho para postar alguma coisa cristã no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok, porque as pessoas vão começar a olhar para você e dizer: é crente, e se é crente tem que viver como crente. Então eu prefiro não postar, não falar nada de crente, para não me precisar me comportar como crente. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter coragem para testemunhar sobre Jesus. Diga graças a Deus. E quando que nós vamos ter coragem de testemunhar sobre Jesus? Não é quando ganhamos um carro, não é quando ganhamos uma casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você parar de gastar o que você gasta, se você parar de gastar
além do que você ganha, em 2 anos você tem seu carro. É prático. É prático. É prático. Não importa quanto você ganhe por mês, mas se você organizar suas finanças hoje, em 2 anos você terá seu carro. Então isso não é testemunho, porque você pode comprar. Se você organizar sua vida financeira hoje, talvez em 3 anos, 4 anos, você consiga dar aquela entrada no apartamento que você quer. É só você se organizar. E você vai conseguir. E não será esse testemunho que vai transformar a vida das pessoas. Então, não é disso que Deus está falando, sobre ser cheio do Espírito Santo. Agora, você não pode transformar a sua própria vida. Você não pode se autolibertar dos seus vícios. Você não pode tirar o pé do lugar que você enfinhou no lamaçal de pecado. Mas há uma mão poderosa que pode arrancar você, aleluia, de um charco de lodo de pecado e te colocar em um lugar de glória. Esse será o grande testemunho da sua vida. Preste bem atenção. A coragem para testemunhar Jesus, preste atenção no que eu vou dizer, vem da convicção de que Jesus é a única esperança para a salvação do mundo. Quando nós não temos esta convicção, não ministramos a vida de ninguém. Porque estamos esperando que as pessoas salvem-se a si mesmas. Estamos esperando que algo de bom vai acontecer na vida dela. Ei, nada de bom acontece por acaso. Nada de bom acontece por acidente. Tem gente que não está fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada certo. Estão passivos na casa de Deus, esperando as coisas acontecerem. Jesus, ele disse, eu estou trabalhando e o meu Pai até agora trabalha. Deus não trabalha na vida de uma igreja passiva, que está esperando o Espírito Santo vir, que está esperando o Espírito Santo agir. Deus não trabalha na vida de obreiros passivos, que estão esperando a ordem do pastor. Deus não trabalha na vida de líderes passivos, que estão esperando o grande encaminhamento para mudar o bairro. Deus trabalha na vida de uma igreja ativa. Deus trabalha na vida de obreiros ativos. Deus trabalha na vida de líderes ativos que se levantam e que têm convicção de que só Jesus pode mudar a realidade do mundo. Então ele vai pregar no beco, ele vai pregar nos valados, ele vai pregar na favela, ele vai pregar no ônibus, ele vai pregar no trem, porque ele recebeu a missão de falar de Jesus. Por que a gente não faz mais nada? Porque agora, pastor Mike, a cobrança do Espírito Santo, ela não é mais suficiente. A cobrança da rede social, ela aparenta hoje ser maior que a cobrança do Espírito Santo. Então por que eu vou evangelizar se só vão 3 comigo? Então por que eu vou num culto do lar se só tem 5? Isso não vai impressionar ninguém. Por que eu vou manter a minha casa aberta para o GC se só tem 6 pessoas? Isso não impressiona ninguém. Pastor, meu GC está quase fechando. O que aconteceu? Tem 5 pessoas. Não, ele não está quase fechando. Se tiver 5 pessoas comprometidas em testemunhar sobre Jesus, é uma bomba dentro do teu GC. Mas 5 pessoas postadas na rede social não dá like. 3 pessoas postadas na rede social não dá like. E a gente não pode ter esse comportamento espiritual, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos que parar de esperar os likes do Instagram, do TikTok, do Facebook, e começar a esperar os likes dos anjos do Senhor, dizendo, olha que maravilha, as pessoas estão sendo salvas, elas estão sendo alcançadas, porque eles não estão comendo, eles estão pregando o evangelho nas esquinas, eles estão gritando, o mundo está chamando eles de louco, mas eles não são loucos, eles entenderam que Jesus é a única esperança, e se eu sei disso, eu vou gritar, eu vou dizer à humanidade que ainda há jeito para o seu pecado, e o nome do remédio é Jesus de Nazaré. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem coragem. Diga comigo, coragem. Diga coragem, igreja.
para testemunhar sobre Jesus. Sexta-feira passada, o Felipe teve um jogo. Eu não vou citar o nome porque essas mensagens estão subindo para o YouTube. Mas é um time que todas as vezes tem briga. É a maior rivalidade do campeonato estadual da Federação Paulista de Futsal que o Felipe tem. O campo deles só tem uma entrada e uma saída. A entrada é a saída, do tamanho da porta da nossa igreja. As torcidas brigam entre si gritando. Quando a gente descobre que o jogo é lá, a gente não quer ir, porque é muito perigoso. E sexta-feira nós estávamos lá. E o jogo foi desse jeito que eu falei para vocês. Fumaçou. O time do Felipe só perdia para esse time. 6-2, 5-2, sempre. Mas sexta-feira algo inusitado aconteceu. Eles começaram ganhando. E aí eles fizeram o segundo gol. E os meninos batiam, cotovelada. E pai que xingava de lá, pai que xingava de cá. E depois 3-0. Eu estava muito feliz, mas o clima estava horrível. Foi quando um dos nossos, tamanho do Rodolfo, com os braços do pastor Wagner, começou a gritar desesperadamente. E do outro lado, uma mãe achou que ele estava gritando com o filho dentro do campo, com o filho dela. Essa mulher rompeu a torcida dela e veio para a nossa torcida. E começou a falar um monte. E aquele homem, com uma grande imprudência, começou a responder à mulher rispidamente. Porque nós que somos homens criados aqui sabemos que a gente não trata com mulheres. Posso falar com seu marido? Não, então a gente não vai conversar. Depois você manda seu marido vir aqui. Ele responde rispidamente àquela mulher. E aquela mulher começa a gritar mais alto. De repente vem uma pessoa muito alterada. Quem era? O marido dela. Ele já chegou fritando, chamando, vem, eu não tenho medo de bração não me assusta, vem, e aquele monte de homem pelo meio, monte de homem pelo meio, puxa daqui, puxa de lá, e o filho dentro do campo, pai, é um que grita, outro que aparta, outro que segura, a vozinha, vamos pra lá, e a vozinha falava o nome dele, eu vou usar o nome fictício de Mike, e ele dizia, Mike, vem pra cá, e ele afrontando, vamos, então eu te espero lá fora, então lá fora você vai ver, irmão, porque aqui a gente é homem, porque não sei o que, e todo mundo inflamado, quase 300 pessoas, todo mundo inflamado, e eu estou ali no meio, vendo aquela confusão, mas eu entendi que eu preciso ter coragem de testemunhar sobre Jesus. Lá vai eu, desse tamanho, sem músculo nenhum, bati no ombro daquele homem e falei assim, Mike. Ele não reconheceu a minha voz e olhou para mim, e eu dentro da bola dos olhos dele falei, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu amigo. Todo mundo ficou olhando, e ele travou e disse, você viu? Eu disse, eu vi, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra particular para você. O amigo dele, bem forte também, estava com um copo de cerveja na mão, olhou para ele e falou assim, vai lá no particular com o pastor, Eu saí da minha torcida, fui no meio da torcida deles, botei minha mão para trás e falei, deixa eu te falar uma coisa, qual é a pessoa mais importante dessa quadra nessa noite? Ele disse, meu filho. Eu falei, muito bem, eu sou pastor e deixa eu te falar sobre família. E fui ministrando, a nossa torcida calou a boca, a torcida deles calou a boca, e eu falei, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, tem uma obra na tua vida. Eu vim aqui achando que eu ia assistir o jogo do meu filho, mas eu vim aqui falar que Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu. Todo lugar é lugar de falar de Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala, meu irmão, se mexa. Fala para quem está do teu lado, para de ser passivo. Não perca a oportunidade. E eu com a mão para trás falei, não vale a pena, amigão. Quando o teu filho sair, abraça ele, beija ele, pega a sua mulher,
Porque eles são a coisa mais importante da sua vida. Quando eu voltei, por dentro eu tremia. Falei, rapaz, se eu levo um bolachão no nariz, esquece. Mas como eu preguei domingo passado, e se Jesus tivesse desistido? E se Maria tivesse desistido? E se eu não tivesse ido pregar a palavra? Quando eu estava voltando no carro, eu e o Felipe estava confabulando uma seguinte questão. A torcida nossa ficou toda embaraçada, e existiam 3 questões que eles poderiam ponderar. O pai do Felipe conhecia aquele cara, é amigo dele, por isso ele se acalmou. O pai do Felipe deve ser da polícia, deu uma carteirada nele e ele se acalmou. O pai do Felipe pode ser um irmão, e aí deu uma encoxada nele e ele se acalmou. Mas o que eles não sabiam é que o pai do Felipe estava cercado pelos anjos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que serve ao Senhor, os anjos acampam ao redor do que os teme e os livra. E quando um crente abre a boca, o inferno recua, amém? Sabe por que o inferno está ganhando? Porque você está indo para trás, você está com medo, você está recuando por causa do teu pecado, está recuando por causa do teu tamanho, está recuando por causa da falta de sabedoria. Mas nessa noite você vai parar, você vai pôr o pé no chão e começar a resistir, vai começar a resistir, porque a Bíblia diz que resistiu o diabo, resistiu o diabo, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. E se o diabo disser, eu sei quem você é, eu conheço os seus pecados, e você vai dizer, ainda bem que você sabe, porque todos eles foram apagados. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Todo lugar é lugar de pregar. Eu não sei quando que a nossa igreja vai entender isso. Quando que os obreiros, eu não sei. Mas todo lugar, todo dia é dia de pregar. Toda hora é hora de pregar. Toda hora. Não existe evento de pregação. Não existe. Toda hora é hora de pregar para quem está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela tem paz e alegria interior. A paz interior não vem de circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossas vidas. Amém? A paz interior não vem de circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossa vida. Você pode não ter nada, irmão, mas se você carregar a presença de Deus, você não precisa carregar nada, só a presença de Deus. Quando o Senhor enviou os discípulos, Ele disse assim, vão e não levem sacola, não levem alforje. Vocês não vão precisar de nada, vocês vão precisar da minha presença. Pode não ter carro, mas tem presença. Pode não ter casa, mas tem presença. Pode não ter emprego, mas tem presença. Pode não ter dinheiro, mas tem presença. E essa presença traz paz. Pastor, o que eu vou comer amanhã? Fica tranquilo, porque quem tem presença não passa fome. Quem tem presença vai ter para dar, não vai pedir emprestado. Quem tem presença verá suas necessidades serem supridas em glória, para a glória de Deus. Essa paz de quem é dirigido pelo Espírito, ela traz paz e alegria interior. Alegria e paz interior é fruto da espiritualidade e não da prosperidade. Tem gente que está em paz porque já pagou as contas. Tem gente que está em paz porque os boletos estão em dia. Tem gente que está em paz porque conseguiu um pezinho de meia. E tem gente que está em paz aqui porque está totalmente oposto de tudo que falou, mas ele crê que tem um Deus poderoso nos céus e na terra. Tem alguém que está abrindo o armário e dizendo, a tua palavra diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me digar um pão. Eu creio, eu posso, vai acontecer, já aconteceu. É como diz o pastor Mike, não é porque não é, está vendo que nada está acontecendo. Você está entendendo? A gente quer ver. A gente quer ver. Mas a presença nem sempre é visível a olho nu, mas ela está aí, aleluia.
ela está aí. Você não canta porque você achou bonito, você canta porque a presença está aí. Quando se levanta e canta chorando, lavando louça, é a presença de Deus conduzindo você. Você está tomando banho e começa a cantar e chorar, é a presença de Deus, aleluia. É você vendo as coisas se acabando, os móveis quebrando, a prestação atrasada e você continua louvando. É a presença de Deus na tua vida. Você pode perder tudo, mas se tem presença, você ainda tem tudo para a glória de Deus. Jó, ele disse, eu não tinha nada, Ele me deu tudo, agora que eu não tenho nada, eu vou continuar adorando, porque eu ainda tenho a presença de Deus. É sobre a presença. Então a alegria e paz interior não é fruto da prosperidade, mas fruto da espiritualidade. Eu creio, Deus vai fazer. Amém? Já teve dias que você teve que determinar isso, sim ou não? Eu creio, Deus vai fazer. Hoje mais não. Hoje é muito raro você ver um crente raiz. Eu creio, me empresta o cartão. Eu creio, vou ver se dá para fazer um crediário. Não passa mais meia hora orando. Não deixa Deus aparecer. Não deixa Deus fazer um milagre. Deixa Deus operar. Deixa Deus agir na sua vida. Eu já vi nome ser limpo no SPC antes dos 5 anos, para a glória não ser do homem, mas ser da glória de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus operar, deixa Deus ser Deus na tua vida. Então, amados, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos a habilidade de viver uma vida santa e separada para Deus. Quem é que acha difícil viver uma vida santa? Quem acha difícil? Quem trouxe a mão? Quem trouxe a mão de casa? Quem acha difícil viver uma vida santa? Não é difícil, gente. É difícil ou não é? Quem acha difícil viver uma vida separada para Deus? Deixa eu ver. Quem acha difícil? É difícil. Porque toda hora nós somos tentados. Amém? Amém ou não? Tem alguém aqui que não é tentado? Todos nós somos tentados nas mais variadas áreas das nossas vidas. Alguns são tentados na vida financeira, outros são tentados na vida sexual, outros são tentados em seus sentimentos, seu coração e na sua mente. Todos somos tentados e é praticamente impossível viver uma vida santa e separada para Deus. Mas quem é dirigido pelo Espírito de Deus, aleluia, vive uma vida santa e separada para Deus. Sabe como? Deixa eu dizer uma coisa. Vida santa e separada para Deus não é uma vida de perfeição, é uma vida de direção. Eu não sou perfeito, mas eu estou andando no caminho da retidão. Ei, meu irmão, deixa eu falar aqui, eu não estou em Guaianazes, mas eu estou no caminho de Quem é que sabe o caminho da igreja? Quem sabe o caminho da igreja? Você, na tua casa, sabe o caminho da igreja, amém? Enquanto você não entrar nessa porta, você não está na igreja, não é verdade? Mas você está no, mais forte, você está no. Cada vez que você ouve uma palavra e você pratica, talvez você ainda não seja reto, mas você está no caminho da retidão, aleluia! Uma vida de santidade não é uma vida de perfeição, mas uma vida de direção. O que você está sendo direcionado? O que o anjo da igreja está direcionando para você, minha querida irmã? Que você deixe os decotes, que você largue a barriga de fora, que você largue as costas de fora, porque isso não é papel de mulher de Deus. Mas isso é uma ofensa pregar isso hoje. Tem irmã que se pudesse me batia, mas é a palavra. Pessoas dirigidas pelo Espírito estão no caminho da retidão ou da rebelião. Amados, uma igreja que não tolera ser ministrada sobre um decote, sobre uma calça masculina que parece uma leg, é uma igreja que não está pronta para ir para o céu. Ela não tolera a palavra do confronto, mas o confronto nos leva para o caminho da retidão. Qual é a direção que você tem recebido neste lugar? Você não vai se tornar santo de um dia para o outro, mas você tem que ir na direção.
O que Deus falou hoje, então hoje eu vou fazer o que Deus falou para mim parar de fazer. Vocês estão compreendendo? O pastor não prega porque quer. O pastor não prega porque está perseguindo. O pastor prega porque eu vou dar conta da tua vida. Eu vou dar conta. E eu preciso pregar a palavra. E você vai guardar a palavra para ter mudança. Fala para quem está do teu lado. Eu preciso pegar a direção para chegar na perfeição. Quando Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Qual era o segredo de ser perfeito? Andar na presença. E o que é andar na presença? Anda no meu conselho. Anda no meu conselho. Anda no meu conselho. Então, existe o conselho de Deus em 3 áreas. Primeiro, Deus usa os pais. Depois Deus usa o marido. E depois Deus usa o pastor. Quando não tem direção nessas 3 áreas, irmãos, aí é libertação. Nós, se somos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos ter a direção para lá do outro lado alcançarmos a vida perfeita em glória. Amém? Então você vai continuar errando, amém? Você vai continuar pecando, oh que tristeza. Eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando, mas eu vou continuar andando em direção até que eu chegue lá. O apóstolo Paulo disse: olha, eu estou dizendo isso não como alguém que já tenha chegado lá, ou como alguém que já tenha alcançado, mas eu posso dizer uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Então, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso comer para a glória de Deus, eu posso beber para a glória de Deus, eu posso me vestir para a glória de Deus. Amém? Amém, igreja? Então, alguém cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida santa, uma vida separada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem poder para evangelizar e para servir. O poder para evangelizar vem do Espírito Santo, não da nossa própria força. Ninguém de boa vontade sairá de casa para evangelizar. Ninguém. O poder de evangelizar vem do Espírito Santo. Então todas as vezes que você for evangelizar uma casa, uma pessoa, um lugar, você diga: Espírito Santo, me encha do seu poder. Porque o diabo não poderá resistir o poder de Deus que habita em você. Todas as coisas que você for fazer, você deve pedir: Senhor, me encha do teu Espírito. Somente quando estamos cheios do Espírito Santo, temos o poder para abençoar e servir outras pessoas. Ninguém serve e ninguém abençoa pessoas sem o poder do Espírito Santo. Então eis a resposta da pergunta: por que não conseguimos abençoar as pessoas? Por que não conseguimos servir as pessoas? Porque não temos o poder do Espírito Santo. Confundimos esse poder com falar em línguas. Confundimos esse poder com marchar, sapatear ou qualquer outra coisa. Não. O poder do Espírito nos ajuda a evangelizar com autoridade e poder. Diga: com autoridade e poder. Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 12: quem crê em mim fará as coisas maiores do que eu faço. Você sabe que promessa é essa, igreja? Quem falou essas palavras? Desse lado aqui, quem falou essas palavras? Está escrito assim: quem crer em mim farão as mesmas obras que eu faço, e ainda farão ainda maiores. Quem falou essas palavras? Jesus. Do lado de cá, quem falou essas palavras? Quem falou essas palavras? Então, se Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que as que Ele fez, Ele é a nossa segurança, amém? Ele é o balaústre seguro da nossa fé e dessa promessa poderosa. Então, se você sair da sua casa, se você for evangelizar, você fará obras ainda maiores do que as que o Senhor Jesus fez. Eu não sei se vocês já ouviram, mas teve um homem em nossa igreja, tem muita gente nova aqui. Teve um homem em nossa igreja que na sua chacrinha
ainda no começo, verificou que um dos seus pintainhos estava morto, pastor Mike. E ele creu nessa palavra. E ele orou. E o pintinho voltou à vida. Esse mesmo irmão, de pura ousadia, ao ver o seu pé de chuchu morrendo, liberou uma palavra. E no outro dia, até fruto já tinha. E não é história da carochinha, é crente nosso. Porque Jesus disse, se vocês crerem, vocês vão fazer coisas ainda maiores. E se Jesus se preocupou com um pé de chuchu, irmão, imagina o que Ele não pode fazer na tua casa, na tua família e no teu ministério. Se você crê, diga glória a Deus. Eu estou dizendo que é possível viver uma vida de milagre, amém, igreja? Levanta a sua mão para o céu, que eu quero profetizar, que milagres saiam dessas mãos, que unção saia dessas mãos, que poder saia dessas mãos, que virtude saia dessas mãos, e Deus seja glorificado em nome de Jesus. O Evangelho, a minha briga esses últimos dias, eu ainda subo no púlpito porque eu acredito que o Evangelho não pode ser uma filosofia. O Evangelho não pode ser um clube onde debatemos sobre a vida de um personagem histórico. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E se você não tem poder, amado, você não está vivendo esse Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crer. Então todo aquele que crer em Jesus é salvo e está habilitado a receber esse poder sobrenatural de Deus. Em Marcos 16, versículo 17 e 18 diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pisarão em serpentes, falarão em novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque o poder de Deus está sobre eles. Amado, escuta o que eu estou te dizendo. Você sabe o que é beber um copo de veneno sem saber e não acontecer nada? O nome disso é poder de Deus. Jesus disse: vocês farão coisas ainda maiores. O poder de Deus não é limitado pelas nossas fraquezas. Talvez você olhe para você e diga: como? Como que vai fluir em mim? Como que vai fluir através de mim? Como que vai fluir? Deus ama pegar pessoas fracas. Deus ama pegar pessoas desprezíveis. Deus ama pegar o pior dos pecadores para usá-lo com poder e autoridade. Se a tua mente e o teu coração está te condenando essa noite, deixa eu te falar, Jesus está indo ao teu encontro para te libertar, para te salvar, para te purificar e para fazer de você um grande testemunho nesta terra. Deus vai mudar a tua vida. Cutuca alguém e diz: Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar. Deus vai mudar, porque o poder de Deus não é limitado pelas nossas fraquezas, e o poder de Deus não é uma teoria. O poder de Deus não é uma teoria, o poder de Deus é uma experiência. Quem já teve experiência com Jesus aqui? Experiência. Oh glórias. O poder de Deus é experiência. E aí a gente senta para conversar, para tomar um chá, e você: pastor, teve um dia que eu fui visitado pelo Espírito Santo. Quem pode contar esse testemunho? Quem já foi visitado? Pastor, teve um dia que eu estava pensando até em acabar com a minha vida, mas eu fui visitado pelo Espírito Santo. Pastor, teve um dia que eu pensei: vou largar a igreja, vou largar tudo, porque para mim não tem jeito, mas eu fui visitado pelo Espírito Santo. Talvez você aqui tenha até largado a igreja, foi embora um dia, mas o Espírito Santo foi lá e te pegou. Aleluia. Você compreende o que eu estou dizendo? O poder de Deus é experiência. E deixa eu te contar um segredo: Deus quer ter uma experiência com você, mas você precisa largar o seu pecado. Deus não aguenta mais ver você se deitando com alguém que não é nada seu. Deus não aguenta mais os pecados dessa igreja fedendo nas narinas dele. Não é por falta de palavra, é por falta de caráter. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré,
Por causa da incredulidade. Deixa eu contar um segredo para vocês. Pecados secretos escondidos dentro da igreja trazem incredulidade. Os corações ficam duros, azedos, resistentes à palavra. Mas não adianta nada um médico estar dando a receita e você não comprar o remédio. Eu vou dizer uma coisa, hoje eu estou pregando, sendo boca de Deus como médico nesse lugar. A receita está sendo entregue nesse lugar e digo mais, não precisa pagar, porque o remédio é de graça e já está disponível esta noite. Apenas beba. Beba e veja o fluir de Deus na sua vida. Beba e veja a transformação de Deus na sua vida. Beba e veja os homens valorizarem você. Beba e veja as mulheres valorizarem você. Beba. Beba, meu amado. É hora de tomarmos uma decisão. Deus e seu poder não é teoria, é experiência. Irmão, irmã, experimente comigo. Experimente largar o seu pecado favorito por uma semana. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Porque quando nós dizemos não ao pecado, nós dizemos sim ao Espírito Santo. Quando nós passamos um dia sem praticar o nosso pecado favorito, o Espírito Santo entende, eu posso voltar a habitar aquele lugar. Irmão, a sua casa não pode ser também a casa da pombagira. A tua casa não pode ser também a casa do Zé Pilintra. A tua casa não pode ser também a casa de qualquer outro demônio. A tua casa ou é casa de Deus, ou é casa de Deus. Deus quer nos libertar. Ele quer nos dar uma verdadeira experiência. E a verdadeira experiência, pastor Mike, é a libertação completa e genuína de Deus. Você pode estar no pior dia com a sua esposa. Você que não tem mulher nem marido pode estar na pior bad do mundo. O diabo pode jogar Gisele Bündchen e Brad Pitt na tua frente. Você tem alguém mais bonito e melhor. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está comigo, Ele não vai me deixar. E eu não vou trair a presença dEle. É experiência. Deus quer te dar experiência. A experiência de negar as coisas dessa terra. Tem coisa muito boa acontecendo nesse lugar. Tem coisa muito ruim acontecendo aqui. Tem muito pecado encoberto aqui. E que Deus vai revelar. Quando a gente não confessa, Deus revela. Mas tem coisa muito boa acontecendo nesse lugar. Teve uma parte que só cantou uma vez. Eu até balbuciei para Ana Maria, mas ela não entendeu a minha boca. Que eu estava dizendo, canta de novo essa parte. O que é que os anjos veem? Porque nessa hora a Fernanda começou a dançar de um jeito que ela não dança. E eu vi um anjo dançando junto com ela aqui no meio da igreja. E eu não sou Zé da revelação. Eu acho que faz muito tempo que eu não falo uma coisa dessa. Mas eu vi a manifestação de Deus dançando junto com uma de nossas meninas nesse lugar. Ou seja, Deus ainda está aqui. Ele ainda quer operar. Ele ainda quer agir. Ele ainda quer trazer experiências sobrenaturais na tua vida. Mas você tem que crer. Tem que largar o pecado. Abraçar com Jesus. Tem coisa boa acontecendo nesse lugar. Tem gente sendo mudada, tem gente sendo salva, tem gente sendo transformada. Mas tem gente caindo na fé, indo no conto da carochinha, na lorota. Não, para quem está do teu lado. Toma vergonha, não cai não. Já estou para terminar a igreja. O poder de Deus não é uma teoria, é uma experiência. Amém? E o poder de Deus quer ser revelado. Pegue na mão de quem está do seu lado para a gente terminar essa palavra. Não se desaperceba com as crianças entrando. Continue aqui. Pega na mão de alguém aí. Fica segurando a mão dele sentado. Quando alguém é cheio do Espírito, ele ama a unidade. Vamos juntar 5 pessoas para comer um pão seco, vamos, aleluia. Vamos porque eu quero ouvir aquele irmão fala umas coisas que eu chego a arrepio. É ou não é? Quem não gosta de conversar com aquelas pessoas que você chega a arrepio? Fala, eita mistério. Semeando cura. Mas pastor, só vai ter bolacha seca, não tem churrasco. Nós estamos muito mal acostumados, a gente só quer se reunir para churrasco.
Se for comunhão, tem que ser na churrascaria. Se for comunhão, tem que ser não sei aonde. Não, pode ser no meio da rua, pode ser rasgando um pacote de bolacha. Se Deus estiver lá, as coisas vão acontecer. Se Deus estiver lá, coisas poderosas. Alguém dirigido pelo Espírito ama a unidade. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém cheio do Espírito Santo ama unidade e harmonia entre os crentes. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Que os irmãos vivam em união. Mas olha o que eu vou te dizer ainda. A unidade, diga comigo, a unidade. Isso eu quero que você anote. A unidade é o poder da igreja. Mais forte, a unidade é o poder da igreja. A divisão é a fraqueza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A unidade é o poder da igreja. Uma igreja unida é muito poderoso. Uma igreja dividida, ela é fraca. Porque toda igreja dividida, presta atenção no que eu vou dizer. Toda igreja dividida é dividida por um único sentimento: orgulho. Não falaram comigo, não me visitaram, não me citaram, não me reconheceram, não me colocaram para pregar, não me colocaram para falar, não me. Toda divisão é orgulho, e orgulho é a essência de Lúcifer. Então nessa noite, podemos beber da essência do Espírito para a vida, ou da essência de Lúcifer para a morte. Você escolhe. Que essência você quer beber essa noite? Da essência do Espírito para a vida, ou da essência de Lúcifer e seu orgulho para a morte? Eu costumo dizer, amados, presta atenção, e se der, anote: o amor é o cimento que une os crentes em Cristo. Não existe outro amor, outro sentimento que nos una, a não ser a causa de Jesus e a causa do Evangelho. Alguém veio aqui para outra coisa? Eu vim aqui por causa desta causa. Eu estou pregando por causa desta causa, porque o amor é o cimento que nos une a Jesus. A Bíblia diz: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Dura coisa eu ouvi uma palavra como essa e sair daqui ainda me amando. Porque a Bíblia diz que o pai corrige os filhos porque ele os ama. E se Deus está nos corrigindo é porque é muito amor. É muito amor. Pastor, eu entendi toda a sua palavra. E agora, como que eu faço para ser cheio do Espírito? Se arrependa. Se arrependa e tenha fé em Jesus. Arrependimento não é mudar de comportamento. Arrependimento é mudar de coração. Ainda tem algum crente aqui? Eu já estou encerrando. Arrependimento não é mudar de comportamento. Arrependimento é mudar de coração. Você vai olhar para Jesus e dizer: me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração novo, Senhor, porque com esse coração eu vou continuar caindo, eu vou continuar pecando, eu vou continuar falando mal dos meus irmãos, mas me dá um novo coração igual ao teu, Jesus. Porque se o meu coração for igual ao teu, eu vou amar, aleluia. Se o meu coração for igual ao teu, eu vou suportar, eu vou continuar abraçando, eu vou continuar beijando. Senhor, me dá um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. O coração de Jesus era um coração de servo. O coração de Jesus era um coração de obediência. Mas o nosso coração é um coração de pecado, de orgulho e de rebeldia. Mas o coração de Jesus é um coração de obediência. E você pode começar a orar essa noite dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao seu. Quem tem o coração de Jesus faz a diferença. Quem tem o coração de Jesus faz a diferença aonde ele chegar. Deus quer te dar um coração novo essa noite. A Bíblia diz: virão dias, diz o Senhor, em que eu tirei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne em vocês.
E esse dia é hoje. Deus está arrancando nosso coração de pedra, de resistência e de mentira, e está colocando um coração de carne, um coração de amor, um coração que agrada a Ele, um coração que clama: Abba, Pai. Um coração que diz não ao pecado. Sabe, este lugar físico não é santo, mas este lugar espiritual é santo. E Deus quer, Vitor, que você seja santo. Deus quer que você seja santo, 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 porque este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e santidade convém à casa do Senhor. Senhor, dá um coração novo para a tua igreja, um coração que obedeça. Tira de nós, Senhor, o coração de rebeldia. Arrependimento não é mudança de comportamento, mas mudança de coração. Deus quer mudar o nosso coração. O arrependimento sempre nos leva a uma mudança radical, uma mudança que dói, uma mudança que custa. E eu vou voltar a falar em todas as coisas que o Espírito me colocou a falar nesse lugar. Se tem alguma coisa na sua casa que desagrada a Deus, jogue fora esta noite. Seja uma imagem, seja um objeto, seja uma roupa que desagrada o Espírito Santo, tenha um coração obediente essa noite. Coloque numa sacola, joga fora essa noite. Se tem um pecado ou alguém que te faz pecar, que você tem que abandonar, abandone hoje. Hoje é melhor obedecer do que chorar amanhã. Quando Deus me mandou há 17 anos atrás tomar vergonha na minha cara, confessar os meus pecados, foi muito doído. Mas graças a Deus eu estou de pé, porque Deus tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. E eu já vi Deus fazer muita coisa. Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua casa, Ele vai fazer. Eu não sei o que tem na tua casa, mas Deus está mandando você dar uma vasculhada. Deus está mandando você dar uma limpada. Ele quer agir. Mudança radical. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Tem gente aqui que está com dia e hora marcada para cair. Tem gente que já está com o esquema pronto. Mas eu quero dizer uma coisa: eu quebro esse esquema agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu repreendo esse demônio escondido na igreja agora e dou uma ordem para você: saia pelo poder do sangue de Jesus. Onde você estiver, dá seu grito de derrota, porque a palavra chegou, a graça chegou, a unção está nesse lugar. Queima agora, Jesus, queima agora, Jesus, queima agora, Jesus, queima agora. O coração de Jesus está nesse lugar. Oh, a glória dele está nesse lugar. Muda, meu irmão, muda, meu irmão. Muda. A mulher samaritana chegou a Jesus como uma prostituta e saiu como uma pregadora. Maria Madalena chegou como uma prostituta e saiu como alguém que ia derramar o azeite sobre a cabeça de Jesus. Oh, Jesus transforma corações endurecidos em missionários. Jesus transforma corações endurecidos em missionários. O coração humano foi feito para buscar a Deus, e ele só encontra descanso em Deus. Não adianta buscar nos prazeres da internet, nos vícios, não. O seu descanso está no Senhor, a sua alegria está no Senhor. Oh. Somente nos braços do Senhor você pode descansar. Somente nos braços do Senhor você pode descansar. Não adianta fugir para a direita, para a esquerda, xingar o pastor na hora da palavra. Eu estou pouco me lixando para Satanás. Pode me xingar, mas a palavra da verdade será pregada nesse altar. Muda de vida ou morre. Não dá para levar mais o evangelho na brincadeira. Não. Na Segunda Guerra Mundial diz a história que tinha um homem muito bagunceiro no quartel. Esse homem bagunçava demais.
Um dia Hitler mandou chamar esse homem. Esse homem chegou diante de Adolf Hitler, o pior ser humano que já existiu na terra. Ele olha para aquele rapaz e pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Adolf Hitler. O pai tinha colocado de homenagem por causa dele. Ele era tão bagunceiro que Adolf Hitler, o pior ser humano da terra, olhou para ele e disse assim: ou muda de conduta ou muda de nome. Não adianta dizer que é filho de Deus sem mudar de conduta. Não adianta dizer que vai para o céu no mesmo pecado. Não adianta dizer que é salvo e continuar vivendo como imundo e como impuro. Não adianta. Eu quero concluir, irmãos. Ore até que você seja cheio. Orem até que vocês sejam cheios. Você quer ouvir meu conselho de novo? Orem até que vocês sejam cheios. Igreja, presta atenção no que eu vou falar esta noite, é muito sério. Hoje é dia 3 de novembro de 2024. O diabo está lutando contra todos os casamentos dessa igreja. E tem muita gente aqui que está dando lugar ao diabo, achando que vai achar coisa melhor. Deixa eu falar uma coisa: que todo espírito de encantamento caia por terra essa noite. Seu marido é o melhor, sua mulher é a melhor. Todo espírito de encantamento vai cair por terra neste lugar. Eu amaldiçoo a palavra divórcio nessa igreja. Eu amaldiçoo a palavra separação nessa igreja. Eu amaldiçoo a traição, o adultério e a prostituição nessa igreja. Eu, como autoridade espiritual desse lugar, eu denuncio no mundo espiritual todo comportamento lascivioso. Eu denuncio todo espírito de lascívia. Eu denuncio toda a prostituição dessa igreja. E eu declaro quebrada. Eu declaro quebrada. Eu declaro quebrada. Eu declaro quebrada. Agora, em nome do Senhor. Quem crê dá um brado de glória, dá um brado de aleluia. Declara, declara, igreja. Declara, igreja, declara. Somente cheio do Espírito Santo você vai conseguir vencer essas batalhas. Não tem como vencer essas batalhas sem ser cheio do Espírito. Tem que ser cheio. Tem que ser cheio.